Passamos a apresentar Novo Nascimento. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós estamos ocupando o estúdio desta emissora para comunicar convosco a palavra de Deus. Nós queremos desejar aos nossos irmãos, aos telespectadores que estão na audiência deste programa, as mais ricas bênçãos da parte do Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa te abençoar na audiência deste programa. Ali os irmãos da cidade de Sapiranga, da cidade de Campo Bom, da cidade de Estância Velha, São Leopoldo, Portão e também da cidade de Novo Hamburgo. Nós desejamos as mais ricas bênçãos do Senhor para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que estão nos assistindo através das ondas sonoras da Vale TV. Desejamos uma ótima recepção no teu lar, no teu apartamento, no teu carro, da parte do Senhor nosso Deus. Nós vamos, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre a oração. A oração, uma arma que Deus deixou para as pessoas receberem as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 7, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e acharei. Isso quer dizer que se tu não pedir, você não vai receber. Nós queremos ler alguns textos sagrados das Escrituras que nos provam que no momento que você pedir, no momento que você conversar com Deus, no momento que você falar com Deus através da oração, Deus está pronto para te ouvir. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 59, que os ouvidos do Senhor não estão agravados que não possa te ouvir. Nós vamos começar pela oração de Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 30 e 31. Diz assim: E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Nós vemos este homem que morava na cidade de Cesareia. Ele era um homem gentil, não conhecia Deus, mas apesar de não ter um conhecimento profundo de Deus, ele era um homem temente a Deus. E todo homem temente a Deus, Deus tem algo a realizar na sua vida. Não é o cartão de membro, não é a condição de membro de uma igreja que vai condicionar a tua bênção da parte do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Cornélio, na palavra que nós lemos, há 4 dias ele estava jejuando e estava orando, pedindo para Deus uma resposta, pedindo para Deus que atendesse a sua oração. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor se apresenta para Cornélio e disse, no capítulo de número 30, no capítulo de número 31, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida diante de Deus. Então, meus irmãos, os ouvidos do Senhor não estão agravados que não possa nos ouvir. Muitas vezes as pessoas estão com necessidades prementes na sua vida e não sabem que existe um Deus que tem um poder sobrenatural, um poder de um Deus que fez os céus e fez a terra e tudo que nele há, e que pode atender a tua oração e a tua necessidade. Seja qual for ela, de origem de conhecimento, porque Cornélio, ele estava pedindo
que Deus desse alguém que pudesse explicar a palavra de Deus. E a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que quando você lê a palavra, não entende, tudo é uma incógnita para você. Tudo é algo diferente para você. Mas no momento que você começa a entender as coisas de Deus, Deus começa a clarear as coisas para ti. Muita gente, muitas vezes está enfermo e não sabe pedir a um Deus que é superior aos médicos. Um Deus que tem todo o poder. Porque no capítulo 28 de São Mateus, Jesus disse: todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Então, Jesus tem todo o poder para repreender câncer, para repreender doença dos nervos. É claro, irmãos, que Deus precisa estar atento à tua oração para que repreenda essa enfermidade. Eu sempre digo, lendo a Bíblia, no tempo que existia muitas pessoas leprosas, no livro de 1 Reis, Jesus então atendeu a oração de um homem que era um capitão do exército da Síria, chamado Naamã. Existiam muitos leprosos no tempo de Naamã, mas Deus atendeu a Naamã, um capitão do exército da Síria. E a Bíblia diz então que Deus repreendeu a lepra através do homem de Deus. Mas o interessante é que você tem que pedir em oração. Cornélio há 4 dias estava jejuando. E orando e pedindo para Deus. E aí não interessa a quantidade de dias que você está orando, né? Nós vemos no livro de Daniel, que Daniel estava há 21 dias orando, pedindo para Deus uma resposta para o seu problema. 21 dias ininterrupto, Daniel estava orando. E quando terminou o 21º dia, o anjo do Senhor se apresenta para Daniel e disse: homem muito amado, as tuas orações chegaram diante do Senhor. E uma coisa que eu entendo pela Bíblia Sagrada, que não é o tempo que vai trazer a resposta para o teu problema. Não é a quantidade de dias que vai trazer a resposta para o teu problema. Você pode orar hoje e a resposta chegar na mesma hora. Chegar a resposta. Agora, aqui, Cornélio estava pedindo uma resposta e a resposta durou 4 dias. No livro de Daniel, a resposta durou 21 dias. Existem orações que às vezes levam anos para se concretizar. Eu estava lendo, por exemplo, no livro de Lucas, quando Zacarias e Isabel, que eram descendentes do sacerdote Arão, tanto Isabel como Zacarias, eram descendentes de Arão, que era o sacerdote, e eles pediram por algum tempo e não veio a bênção para ele. Quando eles já tinham desanimado, já estavam em avançada idade, o anjo do Senhor se apresenta para Zacarias no momento que ele ia entrar no lugar santo dos santos, para oferecer sacrifício diante de Deus. Gabriel se apresenta para Zacarias e disse: olha, Zacarias, você vai ter um filho. E ele duvidou. Por quê? Porque já fazia muito tempo que tanto ele como a sua esposa, estava pedindo uma resposta, e agora já em avançada idade, eles já tinham desistido da bênção do Senhor. Mas o anjo disse: você vai ter um filho, a tua esposa vai ter um filho. E Zacarias vai duvidar daquilo que Deus tinha falado, daquilo que Deus lhe disse para ele através do anjo do Senhor. Zacarias duvidou,
E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, lá no capítulo 1, verso de número 6 do livro de Lucas, o anjo do Senhor disse: olha, você vai ter um filho, você vai colocar o nome desse filho, vai colocar o nome de João, e você vai ficar mudo até que se cumpra os desígnios de Deus, até que se cumpra aquilo que Deus falou ao teu coração. E a Bíblia diz que então vai se cumprir a risca. Isabel vai engravidar, Zacarias vai ficar mudo conforme aquilo que o anjo tinha falado para ele, e vai nascer João Batista, um dos grandes profetas de Deus, que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus, enquanto ele ia cumprir o seu ministério aqui na face da terra. Nesta oração de Cornélio, Deus disse para Cornélio: olha, na cidade de Jope, está um homem orando, vai lá, manda emissários até esse homem, e ele vai vir até você e vai te explicar tudo concernente à tua vida espiritual, às tuas necessidades de conhecimento. Esse homem chamado Pedro, ele vai te explicar tudo. A Bíblia diz então que Cornélio manda emissários até a cidade de Jope e encontra Pedro no terraço orando, e Pedro já tinha tido uma visão de Deus, onde ele teve uma visão de Deus e viu um lençol atado em 4 pontas e muitos quadrúpedes, muitos répteis, muitos quadrúpedes naquele lençol. E ele ouve uma voz: Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. E aí ele vai receber a resposta de Deus, dizendo: Pedro, nunca torne imundo aquilo que Deus purificou. Deus estava dizendo para ele que Cornélio, apesar de um homem gentil, apesar de um homem que não era judeu, ele era digno de receber a resposta de Deus para todos os seus anseios. Embora não sendo judeu, porque Deus tinha vindo para o povo judeu, e a primeira aparição para os gentios foi através de Cornélio, um homem gentil, mas Deus ama todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas. Deus não ama o pecado, queridos. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. E a Bíblia diz então que Pedro, junto com alguns dos discípulos, vai na casa de Cornélio e encontra ali reunido muita gente. E Pedro começa a explicar para eles a palavra de Deus. Por isso que nós estamos ocupando o estúdio desta emissora, porque muitas pessoas não entendem a Bíblia Sagrada. Estava, por exemplo, pregando aquele etíope, que era mordomo da rainha de Cândice. Ele lia o profeta Isaías, mas não entendia, né? E Filipe então se apresenta para ele e pergunta: entende o que está lendo? Ele disse: mas como é que eu vou entender se não há quem pregue? Como é que eu vou entender se não há quem me ensine? E a Bíblia diz então que Filipe vai explicar a palavra, ele vai entender a palavra, vai ter o conhecimento da palavra, vai entregar a sua vida para Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vai se batizar cumprindo com a palavra do Senhor, vai descer as águas em cumprimento da palavra do Senhor e vai passar a entender a Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia, apesar de ser um livro, como muitos acham que é um livro qualquer, é um livro espiritual. E para entendê-la é preciso que nós chegamos no entendimento espiritual para nós podermos entender a Bíblia Sagrada. Quando Pedro então chega na casa de Cornélio, Cornélio tinha chamado os seus amigos, tinha chamado os seus vizinhos, e todos ouviram a palavra de Deus. Todos ouviram a palavra de Deus, e então
Pedro vai explicar a palavra, eles vão aceitar Cristo e Pedro vai embora. Pedro vai ter uma divergência com os discípulos, porque era o primeiro gentil após a ressurreição que recebe a palavra do Senhor, que recebe a palavra do Senhor. Era um dos primeiros gentios que vai orar e vai pedir uma necessidade de entender a Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estávamos lendo no capítulo de número 30, verso 19 e 18, do livro do profeta Isaías, uma palavra interessantíssima. Capítulo de número 30, versículo 19 e 18, ou melhor, 18 e 19. E por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Quando eu li essa palavra, eu fiquei pensando que muitas pessoas não chegam para Deus, não se chegam para Deus. E Deus fica esperando oportunidade para ter misericórdia de você. E sabe, nesta oportunidade você está ouvindo este programa, né? E você nunca se achegou para Deus. E sabe, você está esperando que aquele teu vizinho que mora do lado da tua casa te convide para você ir na igreja, se convide para você ouvir a palavra do Senhor. Você está esperando, nunca teve esse convite, pois Deus está te convidando hoje, através deste programa, para que você entre numa igreja evangélica, onde está sendo pregada a palavra do Senhor, porque Deus está esperando para ter misericórdia de você. Eu me lembro que, certo dia, estava um moço trabalhando na minha casa. Estava consertando o telhado da minha casa, e eu me aproximei daquele moço e comecei a falar do grande amor de Jesus. Da sua bondade que Jesus tem, de ter vertido a última gota do seu sangue do Calvário. E aquele homem ficou tão interessado pelo Evangelho, que ele disse para mim: olha, pastor, eu vou procurar uma igreja junto com a minha família e vou aceitar Jesus como Salvador. Em princípio achei que ele estava blefando comigo, mas há poucos dias depois, aquele homem entra numa igreja ali na Rondônia, aceita Jesus como Salvador, ele e a sua esposa descem as águas e está servindo a Deus. Então veja, Deus está esperando para ter misericórdia de ti. Nós vamos então ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e logo em seguida nós voltamos para falar sobre oração, a resposta de Deus para a tua vida. Fique ligado, nós voltamos em seguida.